Mais uma vez, graça e paz, meus irmãos. Quero dar as boas-vindas aos nossos irmãos presentes, aos nossos convidados, ao amigo do Davi. Seja muito bem-vindo, ao irmão Daline, seja bem-vindo, aos nossos demais irmãos e irmãs que estão conosco. Quem nos acompanha pelas redes sociais, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos orar, meus irmãos, para a gente mergulhar na palavra do Senhor? Amém? Deus tem uma palavra para nós? Tem ou não tem? Glória a Deus. A gente veio na casa dele. Ele tem uma palavra da parte dele ao nosso coração. Então vamos orar agora. Vamos pedir para que Deus fale conosco. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor sempre tem uma palavra ao nosso coração. Como sou grato, Senhor, por saber que o Senhor cuida dos teus filhos, cuida das tuas filhas. Mesmo quando achamos que o Senhor não está cuidando, o Senhor está sempre cuidando, sempre abençoando, sempre protegendo. Ó Deus, muito obrigado, Pai, porque na vida de um filho teu, de uma filha tua, nada acontece fora da tua vontade, nada acontece fora da tua soberania, nada acontece em que, ó Deus, não seja o teu querer. E nós, como os teus filhos, só temos, ó Deus, razões e motivos para te agradecer. Porque, como diz a tua palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo Senhor para um propósito. E, ó Deus, como é bom quando entendemos isso, mesmo no meio do tormento e mesmo no meio das águas agitadas da vida. Agora, meu Deus, eu apresento cada irmão, cada irmã, cada família que realmente representa essa igreja local e que, ó Deus, está diante do Senhor agora conosco. E te peço, fala conosco. Fala conosco, continue abençoando as famílias dessa igreja local, porque, ó Deus, sem Ti nós nada somos e só somos uma igreja, porque temos famílias unidas nesse propósito de Te adorar, de Te servir, de Te amar, e estamos aqui unidos unicamente e exclusivamente no nome de Jesus, para te adorar, ó Deus, para te adorar, ó Papai, para te adorar, ó Jesus bendito, e para depender sempre do auxílio e da capacitação do Espírito Santo para vencer dia a dia. Fala conosco agora, usa, ó Deus, a minha vida, usa essa igreja, e que, ó Deus, vidas sejam abençoadas, ministradas, libertas, principalmente sejam salvas, e que a Tua glória venha de ser manifesto sobre cada um deles e delas. É assim que eu oro, Pai, abençoa a Tua igreja, repreende, ó Deus, as obras malignas, e continue, ó Deus, nos segurando pelos Teus braços, nos conduzindo pela Tua mão e pelo Teu eterno amor. É assim que eu oro, é assim que eu te agradeço e te peço, derrama do teu Santo Espírito sobre todos nós. Que o teu servo que fala a tua igreja, assim como a tua igreja, sejamos todos visitados e abençoados pelo Senhor, agora e para sempre. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Essa semana eu estive dando aulas e nós estamos trabalhando ali sobre a vida do apóstolo Paulo e as cartas do apóstolo Paulo.
Quando eu falei, né, com os irmãos sobre a igreja de Romanos, eu fiz uma pergunta na classe, e essa pergunta não saiu do meu coração. E hoje eu quero continuar pensando sobre essa pergunta. Quero falar um pouco sobre Paulo, sobre as lutas que Paulo teve em algumas igrejas, ora lutas imensas e ora vitórias extraordinárias. E quando eu pensava sobre essa pergunta, naturalmente eu lembrei também muito do que venho falando com vocês sobre Caleb, sobre Josué, sobre aquele momento em que o povo de Deus estava prestes a conquistar a terra que é Canaã. Então, essa semana eu fiquei assim, refletindo muito e eu quero te fazer a mesma pergunta agora. Porque quem já leu aqui o livro de Romanos, é a carta de Paulo aos Romanos? Levante a mão bem alta. O que vocês acharam, né, da carta de Paulo aos Romanos? O que vocês acham dessa carta? Gostaram? Fabiano? Muito bom. É considerado pelos teólogos o quinto evangelho. Quem mais quer? Felipe? Olha, palavras do nosso querido Felipe, lembrando o pastor Enéas. Se só existisse o livro de Romanos na Bíblia, já estaria bom demais. Obrigado, Felipe. Essa é uma síntese. Eu creio que você que leu Romanos ficou impactado. Foi ou não foi? Porque é um livro, é uma carta, né? Ela é uma carta, ela é uma epístola, magnífica, magnífica. Num primeiro momento pode até ser um pouco complicado de entender, porque assim, Paulo, ele Deus usa Paulo, né? Abrindo as comportas dos céus e dando tudo para Paulo e ele vai recebendo revelações, iluminações, doutrinas. É algo maravilhoso mesmo. Ele comenta sobre muitas doutrinas, definições de doutrinas, coisas complicadíssimas, Paulo tenta explicar com facilidade a nós. E a pergunta que eu fiz na classe foi o seguinte, faço para vocês também. De que lugar o apóstolo Paulo escreveu essa carta? Porque, irmãos, pensemos bem, é uma carta muito espirituosa, é muito espiritual. Como o Fabiano diz, citando e parafraseando os grandes teólogos, é considerada por muitos o quinto evangelho. Ou seja, é uma carta, mas ele consegue pegar toda a história de Jesus e todos os acontecimentos de Jesus, e ali, por meio de textos agora sendo revelado pelo Espírito Santo, ele consegue dar o suprassumo das doutrinas. Fala dos gentios, fala dos judeus, fala da revelação natural, fala da predestinação, fala da eleição, fala da justificação, fala da graça, fala sobre dons espirituais, fala também sobre a nossa relação com o governo humano, como agir, como viver. E por último ele encerra ali mostrando, olha, sejamos práticos, vamos nos amar, não vamos dever nada a ninguém, exceto o amor. E ali ele dá um desafio para que a gente seja fervoroso, seja piedoso, ou seja, realmente, irmãos, é uma carta inenarrável, é magnífica, é indescritível. Então, de onde Paulo escreveu o livro de Romanos? Porque assim, ele deveria estar que nem Moisés, né, no Sinai. Lembram quando Moisés sobe para o Monte Sinai e fica ali durante 40 dias, por 2 vezes? Devia ser algum lugar assim, não é? Porque, pense, irmãos, devia estar tudo muito bom para Paulo,
muito favorável para Paulo, para ele escrever uma carta tão linda. Porque muitas vezes quando a gente pega a carta, ele só escreve a carta. Mas as informações do lugar da onde ele escreve não ficam tão claras no primeiro momento. Para sua surpresa, te dando a resposta, Paulo escreve essa carta da cidade dos Coríntios. Vamos lá. Vamos recapitular um pouquinho. Como que era a cidade dos Coríntios? Essa cidade grega. Vamos lá. Como que era a cidade dos Coríntios? O que você já aprendeu sobre isso? Era uma igreja abençoada, um povo pacífico, inteligente, ordeiro? Não. Era um povo dividido, era um povo complicado. Os grandes poetas romanos, os grandes escritores clássicos romanos, eles diziam assim: eu nunca irei sequer entrar em Corinto. Pense nisso. O Império Romano está existindo ali nos dias bíblicos do Novo Testamento, e os escritores romanos, os grandes poetas, como Sêneca, por exemplo, diziam: eu jamais entrarei na cidade dos Coríntios, porque era uma cidade portuária, promíscua, repleta de vícios, uma promiscuidade tamanha. Só para vocês terem uma ideia, havia 1000 prostitutas cultuais, financiadas pelo Estado, nas religiões dos coríntios, aonde elas faziam ali as suas ofrendas, seus cultos, e se prostituíam cultualmente durante os cultos, não na igreja, claro, mas nas religiões. Os coríntios, eles conseguiram unir, segundo os escritores antigos, o pior vício e os piores pecados de todas as nações daqueles dias. O pior dos romanos estava na cidade de Corinto. O pior dos gregos estava na cidade de Corinto. O pior dos babilônicos estava na cidade de Corinto. O pior dos persas estava na cidade de Corinto. O pior dos judeus estava na cidade dos Coríntios. O pior dos africanos estava na cidade dos Coríntios. E aí Paulo vai para essa cidade. Paulo começa a pregar nessa cidade. Paulo fica 1 ano e meio pregando nessa cidade. E ali, depois de todas essas experiências e outras mais, daquele lugar promíscuo, tempestuoso, confuso, porque talvez você diga assim: pastor, mas tudo que o senhor falou agora sobre os coríntios era o povo, né? Não era a igreja, né? A igreja que Paulo edificou e ganhou era a joia, né? E aí, meus irmãos, como que era a igreja? Vamos lá, Cris. Como que era a igreja dos irmãos de Corinto? Complicada. A irmã está usando de eufemismo, né? Está sendo doce, está sendo, né, amável. Meus irmãos, era uma igreja tribal. Era uma igreja que foi ganhada pelo apóstolo Paulo, mas nós somos frutos do meio, meus irmãos. Se nós não lutarmos contra o meio da onde saímos, e continuarmos lutando, e se aperfeiçoando, e se disciplinando, e mortificando a carne, muitas vezes a gente só põe uma roupa de religiosos, e continuamos nas velhas práticas. A igreja de Corinto, se você fizer uma breve pesquisada, vocês vão ver que eles tinham divisões profundas. Tinha 4 partidos dentro da igreja, 4 panelas. Uma de Pedro, uma de Apolo, uma de Paulo e uma de Jesus. Tinha a turminha de Jesus, os melhores. E Paulo, pastor, Paulo ficou tranquilo lá, porque Paulo ganhou eles para Jesus, eles aceitaram a fé, e aí eles se tornaram discípulos piedosos. Foi assim, irmãos? Não.
tivemos 3 grandes pessoas ilustres que se convertem em Corinto. Tivemos ali o líder da sinagoga, depois tivemos um outro homem muito importante da cidade, e também um outro homem influente, possivelmente muito rico, que tinha uma casa do lado da sinagoga, que inclusive recebeu Paulo. Tinham pessoas influentes, ricas, poderosas. O tesoureiro da cidade se converteu. A cidade de Corinto, irmãos, ela era muito rica. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Ela tinha por volta de 700 mil habitantes naqueles dias de Paulo. 700 mil habitantes. Era uma cidade portuária. Dos 2 lados, ela fica ali, localizada ali no Istmo, ali daquela região da Grécia. Então, é o Istmo de Corinto que chama-se, porque de um lado está o mar Egeu, do outro lado está ali a bacia dos Coríntios. Ou seja, é uma região portuária riquíssima. E o que acontece? Pessoas ricas se convertem, mas e aí, pastor? E aí que não é o dinheiro, irmãos. Mas as pessoas que se converteram receberam dons. Profetizavam, falavam em línguas, expulsavam demônios. E daí, pastor? E daí que a igreja, mesmo tendo dom, era uma bagunça. Uma bagunça. Tinha disputas de dons. Sabe, eis que eu te digo, você está desviado. Sabe aquelas profecias? Eis que eu te digo, você não é crente. E aí começava a ter brigas. E sobrou até para Paulo. Porque Paulo, mesmo tendo ganhado eles, agora foi considerado um falso apóstolo. Olha, que coisa. Dá para imaginar isso, irmãos? Paulo se dedica, Paulo faz uma obra junto com os demais líderes, discípulos que estão ali com ele. E mesmo assim, Paulo não é apóstolo não, ele é falso. Porque agora os nossos apóstolos, porque eles levantaram entre eles apóstolos. Entre eles. E aí agora Paulo foi descartado. Pastor, pode isso? Pode, deixa eu contar que vai melhorar. Deixa eu contar que vai melhorar ainda. Havia um rapaz que o pai dele tinha casado de novo, ele tinha uma madrasta, e ele deita-se com a madrasta. E sabe o que o povo da igreja fez? Dentro da igreja, lembra que eu falei? Não é fora, irmãos, os pecados de fora a gente entende, estão na ignorância. Mas sabe o que o pessoal da igreja fez? Disseram, esse camarada é bom, hein? Conseguiu ficar com a nova esposa, ou seja, a madrasta. E se orgulhavam. Ele entrava muitas vezes na igreja, imaginamos, e ele era respeitado. Olha, o cara, olha só, é um galã de primeira. Quando Paulo fica sabendo dessas coisas, Paulo vai na jugular. Entregue o fulano a Satanás. Foi essas palavras de Paulo. Para que, quem sabe, o espírito dele seja salvo no dia do juízo. Exclua ele do nosso meio. Ele não pertence à igreja. Agora, eu estou contando tudo isso para vocês, para mostrar o que eu quero falar hoje aqui, porque, olha só, meus irmãos, e desse lugar, enquanto Paulo estava ali, nas suas viagens missionárias, ou seja, um lugar difícil, complicado, fora da cidade e dentro da cidade, Paulo, buscando em Deus, escreve o livro de Romanos. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? E por que eu fiz a pergunta na classe? Porque é normal, irmãos. Essas são as perguntas de seminário, mas eu estou ensinando aqui para vocês. Porque quando alguns anos atrás, eu estudava Coríntios para pregar para vocês, eu fiquei por dias pensando nisso. Como pode alguém escrever uma obra tão espirituosa, entender do Espírito, das joias do Espírito, e está num lugar tão perdido na sociedade, e tão perdido até dentro da igreja?
Vamos lá, vamos aplicar aqui antes da gente ler o texto, porque ainda estou na minha introdução. Quantas são as vezes na nossa vida que a gente está passando uma tribulação imensa? Parece que Deus está do nosso lado. Luta no trabalho, pessoas querendo nos trapacear, alguns maldosos praticando mal contra nós, luta na família, querendo destruir os nossos filhos, nosso casamento, luta na vida, dia a dia, ou quem sabe consigo mesmo. Sejamos honestos, nessa hora parece que vai sair alguma coisa de boa dali. Se a gente espremer, parece que vai sair o quê? Parece que vai sair só sangue, não é? Doença, uma dificuldade no corpo. Parece que Deus se esqueceu da gente, não é assim? Presta bastante atenção nisso. São nessas horas que Deus tem o melhor dele para você. São nessas horas que a glória de Deus vai ser manifesta e impressa na tua alma. Eu não sei como isso vai acontecer ou como esse desdobramento se dará, mas eu sei que são nos mares revoltos da nossa vida que teremos as maiores experiências com Deus. Paulo realmente foi extraordinário. Naquele lugar em que ele era mal visto, que ele era criticado, que ele era aviltado, ele não só cuidou daqueles, como ainda escreve uma carta magnífica aos romanos. E assim eu quero ler o texto bíblico para a gente entrar aqui na reflexão. Paulo não fez isso uma única vez. Paulo vivia esse modelo o tempo todo. Paulo era esse camarada que você podia bater nele, jogar pedra nele, fazer com que o barco dele afundasse, que ele respirava no meio do mar revolto, e quando ele respirava ele dizia: glória a Deus, ainda estou vivo, glória a Deus, aguento mais uma pedrada, estou de pé, glória a Deus, estou me arrastando, é porque ainda estou respirando, aleluia. Paulo era fora da curva, meus irmãos, fora da curva. Ao estudar a vida de Paulo, a gente vê o quanto ele amou a Deus, amou a igreja e amou as almas perdidas. Nós vemos na vida de Paulo a frase que citamos há pouco: o amor é o que o amor faz. Paulo amou a Deus, Paulo amou a igreja, Paulo amou as almas perdidas. E é em cima disso que eu quero hoje trabalhar com vocês, porque Paulo esteve assim durante toda a sua vida. E eu sei que é difícil, sejamos honestos, meus irmãos. Quem aqui que já não quis chutar o pau da barraca? Quem aqui que já não quis rodar a baiana? Quem aqui que já não quis jogar a toalha? Quem é que já não pensou essas coisas? Ou quem sabe já não fez? Muitos não o fazem porque cresceram dentro da igreja, entendeu? E eles amam o estilo de vida da igreja porque, meus irmãos, afinal de contas, a vida da igreja é um lugar maravilhoso. É um lugar de ética, é um lugar de moral, é um lugar de amizade, é um lugar de crescimento intelectual, de desenvolvimento de dons e talentos. Ou seja, a igreja é um ambiente maravilhoso em todos os sentidos. É um lugar terapêutico, você se abre com o irmão, você pede oração, você chora. É um lugar terapêutico, a gente dá uns glória a Deus, a gente dá uns berros. A igreja é terapêutica, a igreja é um ambiente social. Ou seja, tem pessoas que só não desviam porque falam: vou me dizer, vou lá para o mundão. Não vou. Eu vou ficar dentro da igreja. Mas o coração muitas vezes está desviado. Quem é que já não pensou em algo assim? Quando a gente pensa em Paulo e se compara com Paulo, é muito difícil. Porque Paulo foi muito extraordinário. E só para eu ir para o meu texto agora, quando Paulo
depois da sua terceira viagem missionária, foi levado para Roma, como se não bastasse, ele escreve cartas lindíssimas da prisão. Meu Deus do céu! Em outras palavras, Paulo estava dizendo, olha, eu estou preso, mas o Evangelho e o Senhor que eu sigo e a palavra de Deus não está presa. E olha, meus irmãos, Deus seja louvado, temos cartas lindíssimas de Paulo que foi escrita na prisão, pelo amor de Deus, com soldados romanos, durante o dia e a noite do lado dele. E o que Paulo fazia? Paulo pregava para os soldados romanos, muitos soldados romanos se convertem, chega o evangelho na corte de César. Posso ouvir glórias a Deus? Oh meu Deus! Foi esse o Paulo, o perseguidor que agora vira proclamador, o odioso que agora ama. O amor é o que o amor faz. E lá na prisão ele escreve esse texto, que está em 2 Timóteo 4,7, eu quero ler com vocês. 2 Timóteo 4,7. Diz assim a palavra de Deus: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Aleluias! Paulo sentia que os dias dele estavam se findando. E agora ele escreve ao seu pupilo, ao seu discípulo predileto. Ele tinha outros, ele tinha Sóstenes, ele tinha Epáfras, ele tinha vários outros discípulos que ele elogiava muito, mas Timóteo tinha um diferencial. E aqui ele escreve a Timóteo: Timóteo, olha, eu combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Aleluias! No final dessa mensagem eu quero orar para que a gente possa agir que nem Paulo. Amém, meus irmãos? Você crê que Deus tem uma vida assim para você também? Você crê que Deus tem uma vida assim para você? Mas como eu disse, é difícil se comparar com Paulo. É ou não é? É, porque Paulo era fora da curva. E o versículo 8, olha só o que ele diz. Ainda de 2 Timóteo 4, 8. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Aleluia! Ele está dizendo, olha, minha porção está reservada. Mas vamos lá, meus irmãos, onde Paulo está? Paulo não está num centro de recuperação, no sentido assim, numa casa de proteção. Ele não está num palácio. Ele está onde? Ele está na prisão. O grande apóstolo está numa prisão. Vamos imaginar um asilo bem reconfortante, aqueles de rico, sabe, uma gaiola dourada? Gaiola dourada, por uma pessoa cheia de vigor, cheia de vida na sua velhice. No asilo é pôr numa gaiola dourada. Paulo, ele não estava numa gaiola dourada. Paulo estava numa prisão romana. E ele está dizendo aqui que a coroa dele estava reservada e que o justo juiz me dará naquele dia. E aí ele põe ponto e vírgula, o texto diz ponto e vírgula. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Deus tem uma coroa para você também, meu irmão. Amém? Você quer a sua coroa? Então vamos aprender com Paulo que é combater o bom combate, terminar a corrida e guardar a fé. Amém? Como eu disse, meus irmãos, como ele conseguiu vencer tanto? No próprio livro de Coríntios ele dá uma receita. Vamos lá? 1 Coríntios 13, versículo 13. Paulo dá uma receita do combustível dele. As 3 virtudes que o acompanharam durante toda a sua vida.
Esse texto de 1 Coríntios 13 não é maravilhoso, meus irmãos? Não parece que Paulo estava tendo uma aula com Shakespeare para escrever 1 Coríntios 13? Não é? Parecia que ele estava ali na escola de Tirano, lá em Éfeso, estudando filosofia estoica, ou epicureu, ou quem sabe um outro tipo, e trabalhando dentro da literatura grega, para escrever Por que ele escreve essa carta e esse capítulo 13 aqui no meio de 1 Coríntios? Há pouco eu não tinha dito que era uma igreja problemática, difícil, tribal, carnal. Era tudo isso. Mas Paulo estava dizendo para eles aqui no meio desse capítulo, ou melhor, no meio, né, ali dos dons, ele estava dizendo, olha, a receita para a gente vencer não é outra coisa senão o amor. É o amor. Porque o amor é o que o amor faz. E aqui esse texto parece uma poesia. Nós gostamos de lê-lo nos dias de casamento, celebrações de bodas. Mas, meus irmãos, esse texto não é apenas de Salomão escrevendo a Sulamita. É Paulo ensinando a igreja a viver o amor no exercício do dia a dia. Olhos de vocês nos meus olhos. Deus está te ensinando a amar na sua casa, com seus pais, com seus irmãos, filhas, parentes. A cada dia, Ele está nos permitindo aprender a amar. A sua vida e a minha não são um borrão no quadro de Deus. A sua vida e a minha é uma obra-prima. Felizes são aqueles que aprendem com as virtudes sagradas, com o Senhor, a exercitar tudo isso. Aonde? Começando na nossa própria casa. Amém, meus irmãos? Aqui Paulo estava dizendo para aquela igreja, olha, não adianta muita coisa. Se faltou amor, faltou tudo. Não adianta muito dinheiro, porque se faltou amor, faltou tudo. Não adianta muitas obras, porque se faltou amor, faltou tudo. Não adianta muito status e diplomas, ou quem sabe patentes, títulos, porque se faltou amor, faltou tudo. Mas quando você tem amor, você tem tudo. Aleluias. E aqui ele conclui essa poesia linda, porque ele fala que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, no versículo 7, e no versículo 13 ele diz, assim permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Amém, meus irmãos? Paulo está escrevendo para eles. Paulo está ensinando a igreja de Corinto. E lá de Corinto, Paulo escreveu aos romanos, porque Paulo vivia isso entre eles. Ele sofria, ele cria, ele esperava, ele suportava. Você tem crido? Você tem sofrido? Você tem esperado? Você tem suportado? Se não, o antídoto de Deus para nós é a fé, creia no Senhor, Ele vai te ajudar. A esperança, a tua vitória virá. Quanto mais você crer, a tua vitória chegará. E o amor, sendo que o amor é o maior do que os outros. Permaneça, permaneça. Não tem uma resposta direta, só ame. Não tem uma resposta direta, ame mais um pouco. Como diziam os nossos irmãos desde a Reforma Protestante. Há uma máxima
que a gente aprende com grandes líderes, para que a gente, naquilo que é essencial, nós precisamos ter unidade. No não essencial, nós precisamos ter respeito. E nas demais coisas, precisamos ter amor. No essencial, unidade. No não essencial, respeito. Porque cada um pensa de uma forma. Mas e nas demais coisas? O que seriam essas demais coisas? No dia a dia da nossa vida, meus irmãos. A gente tem que amar. Em tempo e fora de tempo. Os nossos e aqueles que estão entre nós. E fiz todo esse comentário de Paulo, porque o título da minha mensagem é Essência e Resiliência. Essência e resiliência. Cantamos há pouco. Quem é a nossa essência, meus irmãos? Quem é a nossa essência, amados? É Jesus. E quem é que nos dá diariamente resiliência? O que é ser resiliente? Sabe um elástico, meus irmãos? É um elástico, esse que nós seguramos dinheiro ou outras coisas. Ele é resiliente, você puxa, ele estica, chega ao máximo, depois você solta e ele volta para o lugar. Na vida precisamos ter resiliência. Os ventos virão sobre nós, a dificuldade baterá na nossa porta, a dor nos atingirá. Se nós não tivermos resiliência, seremos despedaçados. Estamos diante de uma pessoa que tinha essência de cristão e que tinha resiliência abundante. Aliás, o apóstolo Paulo é uma das pessoas que mais tem intensidade, continuidade. Ele se converte e ele não fica oscilando, ele cresce, e quando ele morre, é como se ele estivesse dando uma despedida num palácio, sendo honrado por todos. Só para vocês terem uma ideia, meus irmãos, não pense que viver a vida de Paulo foi fácil. Quando Paulo foi julgado, porque na primeira ocasião, ele mesmo relata, ninguém esteve comigo. Paulo sofreu, inclusive, o abandono da igreja. Não foi só de Corinto, dos outros irmãos. E aí depois ele até diz, olha, exceto fulano e Beltrano. Ou seja, Paulo ganhou milhares de pessoas. Dizem que historicamente ele foi o maior evangelista de todos os tempos. E onde estavam essas igrejas na hora que Paulo estava sendo julgado em Roma? Mas e ele? Ele ficava agora olhando e dizendo, oh, vocês me abandonaram, vocês me desprezaram. Ele estava tranquilo, porque o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Aleluias. Paulo é... E aqui, meus irmãos, por isso que como eu disse, eu quero hoje fazer esse diagnóstico de Coríntios e de Romanos, porque como a gente aprendeu aqui, numa abertura com a nossa irmã Sheila, e eu nunca mais vou me esquecer, ela fez a pergunta, qual é o maior órgão do corpo? Quem gosta de anatomia já logo pensou, a pele. E eu pensei, mas qual é o meu maior órgão do corpo? Ela falou, se eu não me engano é a pele, não é isso mesmo? O maior órgão? É isso? Nós temos as veias, que são imensas também, mas como um órgão completo, é a pele. E eu falei, é a pele? Fiquei pensando comigo. Ela falou, não é a pele, é o umbigo. Aí eu falei, umbigo? Onde ela quer chegar? E ela disse, porque de fato é a pele, na sua anatomia é a pele. Mas, irmãos, quantos são aqueles que só vivem em função do seu próprio umbigo, fazem tudo para satisfazer o umbigo, só fazem a sua vontade. Nós estamos diante de uma igreja que sofria de egotite. É ou não é? Coríntios sofria de egotite. E o mais traumático que egotite, ou seja, doença do ego inflamado, uma inclinação egocêntrica, é o quê? É a síndrome
do umbigo gigante naquela comunidade. Todo mundo só fazia a sua vontade. E a gente está diante de uma outra igreja, que é Romanos, que ela não vivia essa egotite, esse egocentrismo. A igreja dos romanos vivia o altruísmo. Só para vocês terem uma ideia, meus irmãos, lá em Roma foi criada uma comunidade, uma igreja fortíssima, e não tinha nenhum apóstolo que a formou. Sabia disso? Quando Paulo escreve essa carta aos romanos, ele escreve a igreja que está em Roma, mas não tinha um líder enorme assim, uma personalidade grande. Tinham irmãos. Como pode uma igreja ser tão saudável sem a presença de um pastor? Pode, porque onde crentes piedosos, que não sofrem de egocentrismo, ou seja, do culto do umbigo, eles crescem, porque eles sabem que agora são de Deus, e eles se reúnem para cumprir a vontade de Deus. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Então não é que não tinha um pastor, ou que não foi levantado, mas não teve a presença de nenhum apóstolo lá. Paulo vai para lá depois, Pedro vai para lá depois, mas a igreja nasce sozinha com os crentes lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Aleluias. E por que eu falei tudo isso, meus irmãos? Que eu me lembrei muito de Caleb e Josué. Que Caleb e Josué eram valentes diante de uma comunidade que não foi valente. E eles perseveraram e conquistaram a terra. Deus deseja com que nós conquistamos a nossa Canaã. Amém, meus irmãos? E agora eu quero ilustrar isso tudo que eu falei para vocês e quero pegar emprestado, porque semana passada eu comentei um pouco com vocês sobre aquele clássico do livro O Velho e o Mar. O Velho e o Mar, o clássico de Ernest Hemingway. E eu fiz ali uma adaptação para mostrar que muitas vezes a gente está correndo atrás de coisas dessa vida e sobra para a gente apenas uma carcaça de espinhos, um troféu de espinhos. Ali eu fiz uma adaptação para eu mostrar que Caleb, ele perseverou e ele depois de 40 anos venceu. Mas agora eu quero pegar emprestado essa obra, porque esse livro, O Velho e o Mar, ele é simplesmente, eu diria, uma história e uma ilustração muito boa para a gente. Porque como eu falei há pouco, falar de Paulo é difícil, é ou não é, meus irmãos? Você foi formado nas melhores universidades dos seus dias. Nós temos aqui, graças a Deus, alguns irmãos aplicados que entraram em federais. Mas sejamos honestos, é a maioria que entra numa federal, é a maioria que vai para outro país estudar. Paulo, ele era um universitário. Paulo, ele era um fariseu de fariseus. Paulo, ele era de uma família rica. Paulo, ele também, além disso tudo, ele era cidadão romano, ou seja, ele teve uma criação judaica, pertenceu ao rabinato, tinha cidadania romana, privilégios assim imensos. Nos dias do Império Romano, ter a cidadania romana fazia a diferença monstruosa, meus irmãos. Só para vocês terem uma ideia, quando um soldado romano chegava numa cidade qualquer, e ele estava ali com as suas armas, com as suas espadas, e ele via qualquer outro povo, ele pegava, era lei romana, ele entregava as suas armas a qualquer pessoa, e a pessoa era obrigada a caminhar 1 milha levando as armas do soldado romano. É por isso que Jesus diz, se alguém te der mandar carregar 1 milha, não, mostre para ele, não vou carregar uma não, vou carregar 2. Mostrando, olha, não é você que me vence, porque você é o império vencedor. Eu não me dou por vencido, eu sei quem eu sirvo, e eu vou te ajudar. Jesus dá aquela norma de carregarmos 2 milhas, que fazia parte de uma vida de um romano. Ser alguém que tinha cidadania romana, até a morte era diferente. Quando um romano ele era sentenciado, culpado,
ele tinha uma morte rápida, ele era decapitado. E quem não era romano? Ia para a cruz, uma morte lenta, sofrida. Tinham pessoas que ficavam 3 dias agonizando na cruz. 3 dias, tendo dificuldades, relatam alguns historiadores. Então, imagina, Paulo era cidadão romano, era de família rica e nobre lá em Tarso. Ele pôde estudar filosofia em Tarso. Ele tirou diploma universitário e depois ainda ele veio estudar com Gamaliel. Ou seja, ele fazia parte da elite da sociedade. Então eu sei que comparar para Paulo é difícil demais. Mas então, por que eu quis pegar a história do velho do mar? Porque essa história do velho do mar é a história de um pescador, Santiago. Santiago, ele representa bem Paulo, ele representa bem Josué, ele representa bem Caleb. E a história de Santiago ela é muito interessante porque ele está ali pescando nos mares do Caribe, de Cuba, e ele inclusive foi apelidado, porque ele já era um ancião, em que o seu rosto era marcado pelo sol, a sua nuca, como um pescador, geralmente. Ele já era velho, bem desgastado com o tempo. Nas suas mãos tinha as marcas das linhas que cortavam e marcavam de tantos anos de pesca. Mas ele estava passando por um momento horroroso, porque ele não conseguia trazer peixe já há muito tempo. E ele tinha um garoto que durante muitos anos ele ajudou e treinou, que era o Manolim. E Manolim, ainda como jovem, os pais dele falaram assim, depois de vários dias já, falou, olha, pare de ir para o mar com o Santiago, porque ele é um azarão. E os outros pescadores e pescadores mais jovens começaram a chamar ele de azarão. Na língua dos cubanos, eles chamam de salão. Salão é um azarado, um grande azarado, porque ele já estava pescando há mais de 30 dias e não trazia nenhum peixe. E naquela região, a pescaria não é de hobby, não é desportiva, é o que é? É uma pescaria de sobrevivência. Se você não pesca, você não tem comida, logo, você está quebrado. E os pais do jovem Manolim falaram, filho, não segue mais Santiago. Santiago é um azarão, é um salão. Ele é um azarado, ele não pega nada. E mesmo assim ele continuava entrando no mar para pescar por 84 dias. 3 meses sem trazer peixe, quase. A vela do barco dele já tinha sido remendada, com fios, com linhas de pescaria, porque não tinha mais dinheiro para comprar vela nova. Então era o escritor, ele diz que já era a bandeira da derrota, toda picotada, né? Imagina uma vela toda picotada já. E assim, a única coisa que ele tinha, meus irmãos, era os olhos azuis, vívidos do mar. O rosto acabado, o corpo acabado, fragilizado, mas os olhos vivos. Aquela pessoa que sabia o que queria. E aí quando deu 85 dias, ele tomou uma decisão. Eu vou entrar nas águas mais profundas, em lugares assim que poucos pescadores vão. E como ele era muito experiente, então, ele literalmente joga a corda nas medidas exatas, nas águas mais profundas, naqueles poções bem perigosos, e no 8º, 5º dia ele consegue pescar. E ele pesca aquele peixe que é, como nós tínhamos falado, o merlin. Mas olha só, a história ela é muito linda, porque o que acontece, meus irmãos? Quando a corda puxa, ele nota que o peixe era muito grande. E a briga dele foi imensa com aquele merlin. Ele não sabia o que ele estava pescando.
Ele sentiu a corda puxar e ele começou então a sua batalha com aquele grande peixe. Ele não soltava a corda, ele deu um jeito de passar a corda segurando com força no seu barco. O barco dele media quase 5 metros. E ele estava sozinho, o seu aprendiz, o Manolim, não estava mais com ele. E o que acontece com ele, meus irmãos? Ele corta as costas, ele continua brigando, lutando ferozmente contra aquele peixe. E lembra o que eu disse, meus irmãos? Ele era um experiente pescador. E ali, ele continua lutando com aquele peixe, porque as águas pelas quais ele tinha jogado a sua linha era de 150 metros de profundidade. Ele era um velho experiente, sabia pescar. Todo mundo já tinha rotulado ele como um salão, né? Ou azarento. E ali ele luta no primeiro dia. E foi muito difícil para ele. Por quê? Porque quando ele viu a briga que ele tinha com o peixe, ele fica ali lutando e ele estava sozinho, vem a noite, e ele luta com todas as suas forças. No primeiro dia ele queria muito que os jovens estivessem com ele ali no barco, porque imagina, você está sozinho, e o que você faz agora? E aí veio o segundo dia, e ele ainda continua segurando a corda, chegando ao ponto, meus irmãos, que agora ele está fraco, porque ele está brigando com o peixe, sem parar. Imagine essa cena, lutando ferozmente durante um longo período, e agora você sente que você está fraco, e ele começa então a comer um pedaço de atum cru para poder voltar a sua força, voltar a sua energia, e depois ele começa ali no segundo dia. Meus irmãos, imagina você lutando com peixe, já agora entrando no segundo dia, dia e noite, a sua mão esquerda começa a ter cãibras, e começa a parar, ficar enrijecida, de tantas cãibras, mas ele não desiste, e ali passa-se a noite do segundo dia, então chega no terceiro dia, 3 dias lutando, isso quando ele pesca, sente o peixe piscando, era no 85 dias, perceba meus irmãos, olha como esse homem foi alguém resiliente, alguém que tinha essência. Ele começa a ficar com a vista fraca, começa a ter lapsos, quase que desmaiar, e de repente ali no terceiro dia, no meio de tonturas e quase desmaios, ele começa a clamar a Deus e fazer as suas rezas, para esquecer da dor. Ele não estava fazendo simplesmente porque ele tinha ali um ato de piedade, ele precisava esquecer da dor, ele precisava esquecer da cãibra, ele precisava esquecer daquele momento, e de repente o peixe começa a subir de exaustão. E ali quando ele vê o tamanho daquele peixe, ele não acredita, porque o peixe era maior do que o barco. Ele se prepara com muito cuidado, traz o peixe, que é o Merlin, para perto de si, e depois mata o peixe. Inclusive no livro, no clássico, ele chama o peixe de amigo, porque durante 3 dias, a caça e o caçador ficaram conectados pelo anzol. E uma coisa linda nesse livro, nessa obra clássica, é que ele não via o mar como um oponente. Ele chamava até o mar de la mar. No espanhol é como se fosse o mar feminino, dando essa ideia de o mar não é o meu oponente, ele não é o meu adversário. Já os marinheiros mais novos chamavam el mar, de forma masculina, como se o mar é um opositor. Santiago viu o mar como um aliado. Se ele não trouxe peixe, mas uma hora trará. E ali ele pescando esse grande peixe, naquela hora, depois de 3 dias, ele até chegou a criar uma certa afinidade. Mas agora ele cumpriu o seu papel, porque ele era o pescador e o peixe era a sua presa. E ele mata.
Estou contando essa história, meus irmãos, porque tem tudo a ver com a história da nossa vida também. Quantas são as vezes na nossa vida que a gente está numa luta dentro do nosso coração e a gente está querendo jogar a toalha. A gente está dizendo dentro de nós, não vou conseguir mais dar um passo. Santiago, enquanto lutava com o peixe, ele lembrou-se durante aqueles episódios, ele gostava muito de beisebol, ele e Manolim falavam muito sobre beisebol, ele lembrou de um dos jogadores de beisebol que tinha um problema de saúde, ele tinha um esporão, e que mesmo com esporão e com dor, ele jogava, e ele pensava, ora, se o meu ídolo no beisebol consegue, por que eu não consigo? E teve também um outro episódio da vida dele, que durante a sua vida, ele lutou com um amigo, braço de ferro, e ficou por horas ali naquela disputa e venceu. Ele falou, se eu venci o meu amigo, lá atrás, quando era novo, por que eu não vou vencer esse peixe? Eu vou vencer esse peixe. Eu vou vencer a humilhação de ser chamado de salão dos meus amigos. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho a essência da pescaria. E ali, meus irmãos, ele traz então o peixe, golpeia, e agora ele não consegue pôr o peixe dentro do barco, então ele amarra do lado. Mas como ele feriu o peixe, vocês sabem que nos mares, e aquela disputa de 3 dias, o arrastou ainda muito mais para o mar adentro. E agora, o cheiro do sangue nas águas, arrastaram quem? Arrastaram um grande tubarão, gigante, que no livro eles chamam de Mako. E Mako, um tubarão gigante, morde a parte traseira e arranca ali a melhor parte do marlin. Segundo o livro, 15 quilos numa mordida só, da melhor parte do marlin. Porque ele, como pescador, pensou, eu vou voltar para a terra, e eu vou vender esse peixe, e eu vou resolver o meu problema. Mas aí veio então esse tubarão, Mako. Mas agora ele então começa uma nova batalha. Contra quem? Contra o tubarão. E aí ele consegue com o arpão matar o tubarão, mas ele perde no duelo, ele perde o arpão. E agora, aquele merlin ferido, agora exala mais sangue na água, e como se não bastassem, vieram muitos outros tubarões. Sabe aqueles tubarões que a gente chama tubarão martelo? Ou galanos? E aí começam a comer a carne do marlin. Oh, meu Deus do céu! Né? Meu Deus do céu! E agora ele pega então o remo, põe uma faca e começa a espantar esses tubarões. E consegue inclusive matar um deles, mas ele perde a faca. Oh, meu Deus, e chega um ponto que os tubarões começam a atacar, e vem noite adentro, meus irmãos. E aí ele pega o leme, e com o leme ele começa a bater, e até chega a quebrar o leme também, nos tubarões. Aí ele desanima, porque agora aquele marlin estava sendo atacado de toda sorte, né, pelos tubarões e por outros grandes peixes. Resumindo, ele chega em praia depois de muito tempo. E quando ele chega de noite, vai para a sua casa, e lá ele se lança sobre a cama, deixa ali o barco, juntamente com a carcaça esbranquecida do marlin, que tinha 5,5 metros, ou seja, era maior do que o barco. O peso aproximado desse marlin, no livro conta que ele pesava por volta de 500 quilos. Ou seja, era um touro das águas. Era um boi, meus irmãos. Era um boi. E ali, Manolim fica sabendo. E vai atrás dele. E Manolim ali depois chega para todos os outros pescadores e diz, eu sabia que ele era um grande pescador. Contei essa história aqui. Por quê, meus irmãos? Num primeiro momento parece que Santiago teve o quê? Uma grande derrota. E de fato, humanamente ele teve. Teve ou não teve? 85 dias, ou melhor, 84 sem pescar. Quando pesca, traz agora e chega em praia apenas com o quê? Com os espinhos.
Mas vem cá, lembra que eu disse que ele tinha olhos vibrantes, vívidos, o corpo frágil, a pele frágil, o ser frágil, mas ele era convicto, ele sabia o que ele tinha, o que ele era, o que ele fazia. Ele tinha essência e ele tinha resiliência. E por que eu contei essa história aqui para a gente, meus irmãos, para a gente agora orar em cima de tudo que a gente falou aqui de Paulo e dessas duas igrejas? Deixa eu aplicar tudo isso agora aqui comigo e com você. Está difícil a luta na vida? Está difícil as batalhas do dia a dia, dentro do seu coração, na sua família? Eu sei que se comparar com Paulo é difícil. A gente não teve a família de Paulo, não nascemos numa corte, não nascemos com os privilégios mundiais, mas a gente pode se comparar com um pescador, com mais um pescador. Porque essa história de Santiago aqui é a história de um homem que teve resiliência, que mostrou para todo mundo que ele sabia o que ele era. E de fato, se ele chegasse em praia com aquele grande peixe, aquele peixe ia virar alimento para algumas pessoas e todo mundo se esqueceria. Mas depois dessa experiência de dias no mar adentro, todo mundo achando que possivelmente ele tinha morrido, e ainda ele vem e traz esse troféu, que eu diria que é um troféu de ossos, é um monumento da sua vitória. Estou falando isso para você, meu irmão, porque quantas são as vezes na nossa vida que a gente está desistindo? Que as pessoas estão dizendo para nós, olha, não vale mais a pena lutar. Não vale mais a pena batalhar. Não vale mais a pena insistir. Não vale mais a pena perseverar. Não vale mais a pena amar. Lembra que eu comentei que Paulo estava ensinando aquela igreja repleta de egocentrismo? O náufrago deles era por quê? Não é porque eles não tinham dinheiro, eles tinham riqueza, eles tinham prestígio, eles tinham muitas coisas, entretenimentos, mas eles não tinham o quê? Não tinham amor, não tinham fé e não tinham esperança. Agora Paulo estava ensinando a eles o quê? Olhem para os romanos têm fé, a igreja dos romanos, tem esperança, tem amor, e inclusive não tem nenhum apóstolo que formou aquela igreja, eles não são tribais, eles são harmoniosos, eles são altruístas. O que eu quero falar aqui, comparando Paulo, comparando essas igrejas, comparando nossa vida e comparando aqui esse clássico velho mar, vale a pena a gente continuar perseverando, meus irmãos. Não perca a sua fé em Jesus por nada. Não perca a sua fé em Jesus por nada nessa vida. Os mares podem não estar te dando o peixe que você sempre foi acostumado a pescar. As pessoas podem estar te chamando agora também de salão. Azarado, dá tudo errado na sua vida. Mas olhe para a vida não como uma oposição. Olhe para a vida não como se a vida conspirasse contra você. Olhe para a vida como um presente de Deus. Como fazia Santiago, por exemplo, nessa história. Ele não viu o mar como uma oposição. Ele viu o mar como uma parte da sua vida. Meus irmãos, muitas vezes a gente fica olhando, os nossos dias, os problemas, como que se todo mundo conspirasse contra nós. Não, meus irmãos, você nasceu para a glória de Deus. Você existe para a glória de Deus. Os embates da sua vida são o laboratório de Deus para que você tenha experiências com Ele. Olha Paulo, por exemplo. Olha Paulo. Paulo estava tendo adversidade contra os coríntios. Paulo estava tendo luta contra os coríntios. E Paulo não desanimou. Olha só o que ele escreve aos coríntios. Abra comigo aqui em 1 Coríntios 15. Olha só, versículo de número 56. Já estou encerrando.
O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E agora o versículo 57 e o 58 em especial. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem dito isso na sua vida diariamente? O Senhor tem te dado vitória ou não? Olhe para mim, olhos de vocês nos seus olhos. Se você não tem enxergado vitória, eu quero te dizer, Deus tem te dado vitória o tempo todo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo a sua vontade, segundo os seus desígnios. Pastor, mas eu estou tendo lutas, barreiras. Aguarde, você pescará na pescaria do Senhor, na hora do Senhor. Você já pescou? E você está sofrendo, as suas mãos estão cortadas? Não desanime, Deus é contigo, filho. Não olhe para você, tenha referenciais de lembranças de coisas boas. Porque eu gosto de lembrar de Paulo, meus irmãos. Porque quando eu olho para Paulo, eu fico envergonhado. Paulo foi grande demais, meus irmãos. Tem vezes que alguém chega para mim e fala assim, pastor, está difícil, né? Essa luta está grande, né? Eu falo, tá. E aí se eu me esqueço de Paulo, de Pedro, de Josué e Caleb, eu acho que realmente está mesmo difícil demais, que eu não vou conseguir. Mas aí quando eu lembro de Josué e Caleb, quando eu lembro de Pedro, quando eu lembro de Paulo, eu falo, pelo amor de Deus, não estou passando nada, eu não estou nem na creche de Paulo. Isso não é nada. Vamos lá, meus irmãos. Estou convertido desde os meus 17 anos. Sejamos honestos, a maioria de nós, você já apanhou por causa de Cristo? Já apanhou mesmo, tomou a surra? Você já foi cuspido na rua por causa de Jesus? Você já foi humilhado em praça pública, jogado fora de casa? Já recebeu desemprego por causa de Jesus? Talvez uns sim, outros não, porque não quiseram fazer umas maracutaia e foram demitidos. Percebam, a gente já sofreu mesmo, vamos lá, a gente já sofreu mesmo por causa de Jesus? A gente é muito mimado ou não é? Estamos na creche de Jesus ou não estamos? Estamos na creche ou não estamos? Reclamamos por causa da mulher, porque a mulher está de TPM. Reclamamos por causa do patrão, porque o patrão é endemoniado. Olha Paulo está numa cidade de endemoniado e numa igreja apinhado de demônio. Você já teve um náufrago porque você foi fazer uma obra missionária, uma evangelização, seu barco afundou e você ficou à deriva segurado em madeira? Você já passou por isso? Eu já passei. Percebam, meus irmãos, a gente chora de barriga cheia. É ou não é, meus irmãos? O amor é o que o amor faz. Quando eu olho para Paulo, eu falo, meu pai, me ajuda, eu tenho que pregar melhor, eu tenho que estudar mais, eu tenho que fazer mais a obra, eu tenho que evangelizar mais, eu tenho que orar mais. Paulo fazia jejuns porque tinha hora que ele não tinha nem o que comer, diz o texto. Era tamanha as dificuldades. Você já ficou um dia sem comer porque você foi fazer a obra e não tinha o que comer? Perceba, meus irmãos, a gente chora como criança ou não? Quando a gente olha para Paulo e olha para a vida dele, para a obra dele, a gente entende, quando ele diz, mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, ele está escrevendo isso para quem, meus irmãos? Ele está escrevendo isso para a igreja de Corinto. Vem cá, ele estava tendo vitória naquela igreja que só falava mal dele? Para Paulo, sim. Porque ele não via a adversidade como um inimigo, uma oposição. Ele via a adversidade como uma oportunidade de crescer mais, de ter mais fé, de amar mais, de ter mais esperança. Aleluias! É isso que a gente precisa, meus irmãos. Ter mais fé, mais esperança e mais amor. Ele não via os corintianos como inimigos. Eles viam como pessoas problemáticas. Vamos lá, meus irmãos. Temos pessoas problemáticas do nosso lado? Oh, meus irmãos, o tempo todo. Olhos de vocês nos meus olhos. Os problemas não acabarão.
nunca. Mas você pode romper com todos eles em Cristo. Paulo fez isso. Paulo demonstrou isso. E por que eu usei Santiago aqui e o velho mar? Porque, meus irmãos, a gente está pescando todo dia alguma coisa, não é? Já chegaram para você e disseram, não tem mais jeito não, irmão. Para de trabalhar na obra. Para de se consagrar, não vale a pena, você é um azarão. Para de temer a Deus, esse negócio não está certo, tem alguma coisa errada. Antes você era feliz, agora você não é mais. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Não é assim que as pessoas dizem? Já pensou se Santiago tivesse desistido? Ele não teria se tornado um exemplo do quê? De resiliência, um modelo. A tua luta, ela não veio para te acabar. A tua luta, ela veio para te aperfeiçoar. Basta você olhar com fé, basta você olhar com esperança, e quando você não compreender nada, basta você amar. Amém, meus irmãos? Eu deixo essa palavra ao coração dos meus irmãos, e que Deus nos ajude, porque a sua vida e a minha vida não são os nossos oponentes, inimigos. A nossa vida é o nosso aliado. E Deus vai te ensinar a lutar e vencer. Amém? Quero orar com você. Feche seus olhos agora, curve a sua cabeça e peça para Deus, Senhor, me ajuda, Pai, a vencer a cada dia, cada adversário, cada leão do mar, touro do mar, cada medo, cada dor. E eu digo para você, meu irmão, sem medo de errar, vai orando e clamando ao Senhor, porque o Senhor se revelará a cada um de nós, no meio do nosso calabouço, a glória dele será maior, e você deixará um legado a ser seguido, a ser vivido por outros, de que vale a pena temer ao Senhor. Ore agora, eu quero orar por todos nós. Pai, muito obrigado pela vida de Paulo. Muito obrigado, Deus, pela vida, ó Deus, desse teu servo que foi tão valente, Senhor, que combateu o bom combate, que percorreu toda a corrida e guardou a fé. Obrigado, Deus, obrigado, porque vale a pena persistir, vale a pena insistir, vale a pena continuar crendo e vale a pena continuar fazendo a tua vontade. Nos ajuda, Senhor, na nossa pequenez, nos ajuda, Senhor, nas nossas limitações, nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas. Ó Pai, eu te peço por aqueles que têm sido rotuladas como um salão, como um azarado, como alguém que não tem mais jeito, ou quem sabe esse rótulo tem vindo sobre esses irmãos de si mesmo para si. Eles já se veem como pessoas que não têm mais jeito, que não têm mais maneira de vencer a fraqueza, vencer o vício, vencer as lutas. Ó Deus, muda isso na vida do meu irmão, da minha irmã, e que a tua glória seja manifesta sobre eles. Tenha misericórdia dos teus filhos, tenha misericórdia da tua igreja, tenha misericórdia dos teus servos. É assim, Pai, que eu oro, é assim que eu te suplico, é assim que eu te agradeço e peço, continue falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? E o apóstolo Paulo, logo na sequência, do versículo 57 do capítulo 15, olha só o que ele diz. Eu quero, antes de dar a bênção apostólica, deixar esse texto para vocês. Ele está falando aos corintianos, tá, meus irmãos? Aquela igreja lá, problemática. Olha o que ele está dizendo. Portanto,
Meus amados irmãos, mantenham-se firmes. E que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém? Continuem tendo fé no Senhor, continuem tendo esperança e continuem tendo amor. E na hora certa, a gente vai trazer os nossos troféus. E no futuro, lá no céu, a gente vai ouvir do Senhor: valeu a pena. Valeu a pena. Não olhe segundo a métrica do mundo. Olhe por aquilo que Deus te fez ser e viver. Tenha olhos vívidos. Tenha esperança presente. Tenha uma fé inabalável. E tenha um amor em tudo. Amém? Quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Um domingo abençoado, meus irmãos. Deem um abraço bem apertado no irmão e na irmã. Que Deus te abençoe, aos nossos irmãos que nos acompanham nas redes sociais. Que Deus te abençoe muito. Uma semana de vitória a todos. Deus abençoe. Está encerrado o nosso culto. Se abracem, meus irmãos. Dê um abraço bem caloroso nos irmãos, em nome de Jesus.